Batalha de uma defensora da liberdade de imprensa. Joy Ginsberg liderava uma pequena organização de liberdade de expressão em Londres em 2014, quando Nabil Rajab, ativista de direitos humanos do Bahrein, entrou em seu escritório. Ele havia... Jeffrey Bow, acusado de ter falsificado de credenciais para 2 jornalistas do New York Times, deixa o tribunal durante seu julgamento em Bulawayo, Zimbábue, 11 de janeiro de 2022. Ele havia sido recentemente libertado da prisão por organizar comícios democráticos durante a Primavera Árabe e por publicar tweets que a monarquia do Bahrein considerou ofensivos. Garantiu a Ginsberg como era importante para seus colegas que permaneciam na cadeia saber que havia pessoas lutando por eles. Quando Rajab foi preso novamente logo depois de retornar a seu país, Ginsberg liderou vigílias em frente à embaixada do Bahrein e manteve contato regular com a família para documentar sua condição e liderou uma campanha feroz para sua libertação. Uma das razões pela quais seu caso ficou conhecido internacionalmente foi Geórgia. Segundo Rajab, em sua capital moderna do Bahrein, Manama, onde está cumprindo o último ano de sua última sentença por expressar dissidência anti-governo no Twitter. Joy Ginsberg é jornalista e defensora britânica e sua casa é perto de Cambridge, Inglaterra, 14 de janeiro de 2022. O Comício de Proteção aos Jornalistas, uma das maiores organizações de vigilância da empresa mundial, anunciou recentemente que Ginsberg se tornaria nova presidente em abril. Ginsberg, jornalista veterana e defensor da liberdade de expressão, assume no momento em que os jornalistas estão cada vez mais sob ameaça, com o número recorde deles em prisões por todo o mundo e ataques à liberdade de imprensa crescendo nos Estados Unidos. Ela comentou que o desafio anima otimista que ajudou muitos artistas e ativistas presos a receberem atenção internacional. Disse acreditar que o jornalismo é essencial se quisermos sociedades livres, independentes e tolerantes. E acrescentou, referindo-se a caso de Rajab: a experiência de ser perseguido por seu trabalho faz de você uma pessoa extremamente isolada, e tudo fica ainda pior quando você vê pessoas expressando solidariedade. Criado em uma família de classe média em Potters Bar, cidade dormitório do norte de Londres, Ginsberg carregava lápis e papel consigo quando criança e produziu noticiários regulares para seus avós, fingindo ser uma correspondente estrangeira como Katia Adi, da BBC. Contratada pela Reuters assim que se formou, Ginsberg logo teve sua grande chance indo para Joanesburgo como correspondente de negócios. Mais tarde liderou o grande negócio de Reuters em Londres, supervisionando uma equipe de 45 repórteres escrevendo sobre a crise bancária de 2008 e cobrindo o casamento real do príncipe William e Kate Middleton. Embora o seu ex-chefe David Lessing e descreva como apaixonada e destemida, Ginsberg afirmou que nunca se sentiu ameaçada pessoalmente por causa de seu trabalho, mas foi tarde depois que começou a chefiar uma pequena organização sem fins lucrativos pró-liberdade de expressão, a Index on Censorship, que se apaixonou por proteger jornalistas, mesmo em um lugar aparentemente pouco provável, os Estados Unidos. Em 2018, eu estava em uma missão de liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Eu me lembro claramente desses 2 correspondentes da Casa Branca falando das ameaças de morte que recebiam todo dia, como se fosse do mal. Fiquei horrorizada. Isso me transformou de jornalista por profissão em defensora de jornalistas, contou ela em sua casa de Cambridge, na Inglaterra. O Comitê de Proteção aos Jornalistas, CPJ, foi iniciado em 1981 por 2 jornalistas americanos que haviam trabalhado para conscientizar a população sobre o caso de Alcibiades Gonzalez
del Valle, colunista paraguaio e crítico do governo militar de seu país que foram presos por causa de uma de suas colunas. Semana depois de sua campanha, González del Valle foi solto percebendo que nenhuma outra organização estava monitorando a liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Os dois jornalistas Michael Massing e Laurie Dandel reuniram um conselho de colegas proeminentes e premiados de grandes organizações, incluindo o jornal The New York Times, a revista The New Yorker e The Washington Post e a CBS. O célebre âncora da CBS News, Walter Cronkite, recentemente aposentado, era presidente honorário do grupo. Seu mandato buscava proteger jornalistas fora dos Estados Unidos que não tinham a proteção da primeira emenda nem acesso fácil ao advogado de direitos humanos. Sentimos que tinham a proteção e privilégio que outros países não tinham. Usaríamos nossa influência e nosso expertise locais para ajudar jornalistas de outros lugares, disse Massing, que ainda está no conselho. Desde então, o CPJ se tornou uma das principais organizações de liberdade de imprensa, com um orçamento anual de 10 milhões de dólares, mais de 50 funcionários e contratados e uma presença global que se estende da capital nigeriana, Abuja, à cidade de Guatemala e Nova Delhi. Em 2001, foi a lei da conscientização sobre ameaças a jornalistas, começando a ajudar alguns deles diretamente, oferecendo fundo de emergência para contratar advogados, obter atendimento médico ou fugir de seu país. No ano passado, a organização ajudou cerca de 60 jornalistas e seus familiares a sair do Afeganistão depois que o Talibã tomou o poder. O CPJ está atualmente ajudando no caso de Jeffrey Moyo, jornalista autônomo do Zimbábue que trabalha com o The New York Times, está enfrentando acusações criminais sobre lei de imigração do país por ajudar dois profissionais de jornal a entrar em seu país do ano passado. Os sucessos da organização, no entanto, foram ofuscados pelo aumento dos ataques contra jornalistas, não apenas em lugares com governos autoritários, mas nos Estados Unidos, onde o ex-presidente Donald Trump caluniou repetidamente a imprensa, tática que mantém desde que deixou o cargo há um ano. Ao anunciar que renunciaria no fim do ano passado, o diretor executivo de longa data do CPJ, Joel Simon, comentou em seu otimismo que estava abalado. O declínio da liberdade de imprensa produziu mais casos, mais jornalistas precisam de apoio e é preciso responder a essas pessoas. Mas se você dedicar exclusivamente a isso, vai ficar meio que nadando no mesmo lugar. Em última análise, você quer que a situação melhore, assim como é possível apoiar jornalistas que estão sob ameaça agora e enfrentam desafios mais amplos para a liberdade de imprensa de forma construtiva, disse em entrevista. Gimberg concorda: queremos que os jornalistas sejam seguros para que as pessoas tenham acesso a uma imprensa livre e independente. Isso significa lidar com as questões sistêmicas que ameaçam a segurança jornalística, não só trabalhar em casos individuais.